Ela não tinha mais forças. A pele do rosto queimava sob o sol escaldante. Os lábios estavam rachados, os pés cobertos de poeira e cansaço. O deserto de Berseba não perdoava, e agora nem a água restava. Hagar deitou o menino à sombra de um arbusto e se afastou. A dor de uma mãe que preferiu não ver o filho morrer. Ela chorou, mas foi o choro do menino que o céu ouviu. E Deus ouviu a voz do menino. Essa é uma das passagens mais comoventes de toda a Bíblia. Uma história de dor, rejeição, solidão, mas também de provisão, redenção e amor divino. Se você já se sentiu esquecido, sem saída, sozinho em um deserto emocional ou espiritual, essa história é para você. E hoje você vai entender como Deus responde até mesmo no silêncio da sua alma. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. Isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de fé, esperança e restauração. E fica comigo até o final, porque o que aconteceu com Hagar e Ismael pode transformar sua forma de enxergar os desertos da vida. A história começa com um contexto complicado. Deus havia prometido a Abrão um filho, mas o tempo passou e Sarai não engravidava. Desesperada por cumprir a promessa, Sarai entregou sua serva egípcia, Hagar, para dormir com Abrão. Era cultural, mas era doloroso. Hagar engravida, e ao invés de reconhecimento vem o desprezo. Sarai a maltrata. A tensão se torna insuportável e Hagar foge para o deserto. Grávida, sozinha, sem destino. Mas é ali que acontece o improvável. O anjo do Senhor a encontra. Não foi ela quem buscou Deus. Foi Deus quem a buscou. E o anjo diz: o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ali Hagar dá um nome ao Deus que a encontrou. El Roi, o Deus que me vê. Ela volta, dá à luz a Ismael. E tudo parece caminhar, até o nascimento de Isaque. Quando o filho da promessa chega, o filho da serva se torna incômodo. Sara não aceita e diz a Abraão: mande embora essa mulher e seu filho. A ordem parte do coração de uma mulher ferida, mas é respaldada por Deus, que promete cuidar de Ismael. E então Hagar sai, com pão e um odre de água. Só isso. Caminha pelo deserto de Berseba até que a água acaba. Imagine o desespero. Você tem um filho e ele está morrendo de sede. Não há mais o que fazer. Hagar deita o menino à sombra e se afasta. A Bíblia diz que ela ficou a uma distância de um tiro de flecha. Não para fugir, mas para não assistir o menino morrer. Ela senta e chora. Mas é aqui que o texto muda tudo. E Deus ouviu a voz do menino. Não o choro da mãe, mas a voz fraca do menino. Deus responde. E o anjo do Senhor a chama dos céus. Hagar, por que você está chorando? Não tenha medo, Deus ouviu o menino dali onde está. E algo extraordinário acontece. Então Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço. O poço já estava ali, mas ela não via. Ela corre, enche o odre, dá de beber ao menino e a Bíblia termina dizendo: Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael não foi esquecido. Ele se tornou um povo, porque mesmo quando a história o rejeitou, Deus o abraçou. Essa história fala diretamente com quem se sente deslocado, esquecido, excluído. Talvez você esteja como Hagar, tentando cuidar da vida, enfrentando o deserto, lidando com consequências de decisões que nem foram suas. Ou talvez como Ismael, sem ter culpa, mas sofrendo. Mas essa história mostra 4 verdades eternas. Deus vê o invisível. Quando ninguém mais percebe a sua dor, Deus vê. Hagar era só uma serva, mas Deus a encontrou 2 vezes no deserto. Deus ouve o que não é dito. Não houve oração eloquente, só um gemido, um choro. E Deus ouviu. A Bíblia diz: Ele ouve o aflito.
Até quando você acha que está em silêncio, Deus está ouvindo. O poço já está lá. O milagre de Deus não foi criar água, foi abrir os olhos de Hagar para ver o que já estava ao lado. Talvez a resposta que você precisa já está perto, mas você precisa da visão espiritual que só Deus pode dar. O deserto não é o fim. Ismael cresceu no deserto e Deus estava com ele. O lugar que você acha que vai te matar pode ser o lugar onde Deus vai te sustentar e levantar. Se você está no deserto, chorando, cansado, se sentindo esquecido, escute isso com o coração. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te alcança. Você não é invisível para o céu, a sua dor tem endereço, e o seu clamor, mesmo que sem palavras, sobe até Deus. A presença dele ainda abre olhos, ainda revela poços, ainda sustenta no deserto. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos no deserto. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está passando por dias difíceis e não vê saída. Pode ser exatamente o poço que essa pessoa precisa enxergar. Se inscreva no canal, ative o sininho e fica com a gente, porque no próximo vídeo vamos falar sobre Daniel, o homem que foi lançado na cova dos leões, mas saiu ileso porque o céu estava com ele. Uma história de coragem, fé e livramento sobrenatural. E se você ainda não viu, assista agora os 2 últimos vídeos do canal. Um deles sobre Zaqueu, o homem rejeitado que Jesus chamou pelo nome, e o outro sobre o bom samaritano, que nos ensina o amor que age mesmo quando todos ignoram. Muito obrigado por assistir. Que o Deus que viu Hagar no deserto, que ouviu o choro de Ismael, te encontre hoje onde ninguém mais vê. Você não está só. E se você chegou até aqui, saiba, isso também faz parte do agir de Deus. Nada é por acaso, nem o vídeo que você clicou, nem as palavras que te tocaram. Talvez hoje você precisava apenas disso, um lembrete de que ainda há esperança, de que existe um Deus que se importa, que vê seu desespero, ouve seu silêncio e te chama pelo nome. Não desista, o poço está mais perto do que você imagina. A fonte já está aí, do lado de onde a dor te cegou. Respira fundo. Deus ainda escreve histórias lindas com pessoas quebradas, e a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos dele. Deus está com você. Até o próximo vídeo. Que ele te abençoe profundamente.